Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho de conversão, como foi que eu me converti, né? E o porquê. Também vou pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve no canal para dar aquela força, tá certo? Deixa o like para dar uma força no canal, tá bom? Então, fica até o final do vídeo. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque vou contar com detalhes, né, esse testemunho. Então, fique até o final do vídeo, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente, eu me converti há quase 15 anos atrás. Vai fazer 15 anos agora em agosto, né? Me converti no mês de agosto, no Dia dos Pais, no ano de 2007. Antes de me converter, eu não acreditava em Deus, não acreditava que Deus existia, achava que tudo isso era história que as pessoas contavam, que eu ficava argumentando, querendo respostas que ninguém tinha para me dar. Então, eu queria saber de coisas que as pessoas não tinham explicação. E por isso eu deixava de crer em Deus, não acreditava que Deus pudesse existir. Nem o bem nem o mal, né? Na verdade, nem Deus nem o diabo. Então eu não acreditava. Eu frequentava a igreja com a minha mãe desde a adolescência. Frequentava a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, com a minha mãe. Mas eu não criei em Deus. Eu ia porque eu gostava de ir com a minha mãe e tinha amigos lá e enfim, então eu ia. Então, gente, teve um tempo da minha vida que eu comecei a adoecer. Foi assim, do dia pra noite. Bateu umas crises em mim de diarreia, de febre. Foi um monte de sintomas, na verdade. Foi assim, foi algo muito, muito rápido mesmo. Fui pra escola, tava terminando o ensino médio. E quando eu voltei da escola, fui dormir numa cesta. E aí comecei com muita febre, muita dor de barriga, diarreia. E começaram a surgir bastante sintomas assim em mim e não sabia o que era. Fiquei bem doente, bem mal. Na época eu estava namorando, né? Tava, na verdade, comprando os móveis, algumas coisinhas para ir morar junto com esse namorado. Não queria casar, em igreja essas coisas não tinha vontade. E então a gente tava comprando, já tinha comprado um fogão, um rack, tinha algumas coisas já que a gente tava comprando para ir morar junto. Já fazia 4 anos de namoro. Então foi aí que eu adoeci, tava terminando o ensino médio, já planejando morar junto com essa pessoa, que era o primeiro namorado. E aí, gente, foi um turbilhão assim de problemas na minha vida quando começou a doença. Eu não sabia o que era. Fui para vários hospitais, não descobriram. Cada hospital dava um diagnóstico diferente. Tem um vídeo no meu canal que eu explico a situação do problema de saúde que eu tive. Tem um vídeo no canal. Então vou tentar resumir um pouco essa parte para o vídeo não ficar muito longo. Então eu passei por vários hospitais e ninguém descobria, cada um dizia que era uma coisa diferente e eu morrendo, perdi muito peso, fiquei magra, 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 só pele e osso, meu cabelo caiu e não sabia que doença era. Até que eu fui para um hospital universitário e uma médica que me atendeu descobriu a doença, disse: você está com a doença de retocolite ulcerativa. Até então, há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, era uma doença pouco conhecida. E ela disse: olha, não tem cura, vai ser tratamento para o resto da vida. E aí eu comecei a fazer o tratamento depois de quase um ano nessa luta. Durante esse período, essa pessoa que eu ia morar junto me deixou, me traiu. Durante o tempo que eu fiquei internada, porque eu fiquei quase um ano no hospital, saía de um hospital, ia para outro, saía de um e ia para outro, não melhorava. E durante esse período essa pessoa me traiu. E eu ficava sabendo, eu mesmo em cima de uma cama de hospital, bem mal mesmo, ficava sabendo que as pessoas me contavam. E aí ele disse que só não me deixava porque estava com pena da minha situação. E aí eu decidi tomar a decisão de deixá-lo. Deixei ele. E aí, depois de um tempo, fui me tratando. Resolvi passar um tempo no interior, né? Em São Miguel dos Milagres, na casa de umas tias minhas, que mora próximo à praia. Sempre gostei muito de praia e eu passei quase um ano praticamente em um hospital, né? Tava passando por
um turbilhão de emoções na minha mente, devido às situações que estavam acontecendo, de ter deixado um namoro de tantos anos, né, que eu gostava demais dessa pessoa, demais mesmo, e acreditava também que essa pessoa gostava de mim. E aí não deu certo, terminei o ensino médio, já estava terminando quando começou todo esse problema, então terminei, concluí, resolvi passar um tempo lá no interior, na casa da minha tia, em São Miguel dos Milagres. E aí, gente, foi durante esse período que eu aceitei Jesus. Graças a Deus por isso. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu não acreditava em Deus. E aí a minha família lá do São Miguel dos Milagres, quase todos são evangélicos. E aí, no Dia dos Pais, teve um culto na igreja deles, que viu um pastor daqui de Maceió que ia pregar lá. E aí a minha prima disse, a gente vai pro culto à noite. Vai vir um pastor de Maceió e é uma bênção e todo mundo vai. Você vai? Eu disse, não quero não. Não vou não. Aí ela disse, se você não for, você vai ficar só, porque todo mundo vai. E para não ficar só, eu decidi ir. Graças a Deus por isso. E eu decidi ir. E aí quando eu cheguei lá, assisti o culto normal e tudo. Quando assim estava perto de terminar o culto, o pastor chamou algumas pessoas lá na frente, disse que quem quisesse ir lá na frente receber uma oração, que fosse, que ele ia orar. E algumas pessoas foram, e ele colocava a mão na cabeça das pessoas e as pessoas caíam. E eu ficava ali observando incrédula, imaginando, meu Deus do céu, que teatro é esse? Esse povo aqui é profissional. Tudo teatro, tudo armação. Isso era o que eu pensava, porque eu não acreditava nessas coisas. Vi as pessoas caindo lá de unção, né? Só dele impor as mãos. Nossa, que teatro. E aí eu pensei, bom, vou fazer esse pastor passar vergonha agora. Eu vou lá na frente, eu quero ver ele orar por mim e eu cair. Ele vai passar vergonha, porque eu não faço parte desse teatro. E aí resolvi ir lá pra frente. Quando eu dei um passo lá na frente, não precisou nem o pastor colocar a mão na minha cabeça. Eu já caí no chão, endemoniada. E o incrível disso tudo é que a minha mente estava normal. O diabo ele se apossou do meu corpo, da minha boca, ele começou a falar através da minha boca, mas a minha mente estava consciente, estava lúcida. Então eu tive noção de tudo que estava acontecendo. Eu não enxerguei porque os meus olhos estavam fechados, não conseguia abrir, eu não tinha domínio sobre o meu corpo. E fiquei caída lá no chão e eu gritava demais, gritava e as mãos assim toda torta, sabe? E eu achava, quando eu via essas cenas, achava que isso tudo era teatro. E até acontecer comigo, né? E então eu fiquei assim assustada com aquilo tudo, vendo eu deitada no chão ali se contorcendo e gritando, endemoniada. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O que é isso que tá acontecendo comigo? E aí o diabo começou a falar através da minha boca, dizendo que me odiava, que ia me matar. E um monte de coisa. E aí as pessoas oraram, eu escutava as pessoas orando, as pessoas oraram. Quando o pastor terminou de orar, eu consegui me levantar, voltei ao normal, me levantei. E na verdade fui para envergonhar o pastor e quem passou vergonha fui eu. Voltei para minha cadeirinha, sentei lá quietinha, morrendo de vergonha do que tinha acontecido. E aquele turbilhão de pensamentos na minha mente, né, querendo entender toda aquela situação. E a minha ficha foi caindo aos poucos e fui entendendo que nada daquilo era teatro, que realmente era real, que se o mal existe, se demônios existem, Deus também existe. E foi caindo a ficha ali. E aí quando o pastor fez o apelo para aceitar Jesus, fez o convite, né? Quem queria aceitar Jesus, todo mundo olhou pra mim, porque imaginou, não, essa menina depois do que aconteceu, ela vai, né? E aí a minha prima disse, Vânia, você quer? Eu disse, agora não. E aí foi a primeira pessoa, foi a segunda, foi a terceira. Quando o pastor chamou a quarta, eu disse, não, eu preciso ir. E aí eu falei pra minha prima, eu vou, você me acompanha? Ela disse, vou com você. Aí ela foi comigo lá na frente. Quando eu dei um passo novamente lá na frente, caí mais uma vez endemoniada. Gritava bastante e o tempo todo lúcida também, mas não tinha domínio sobre o meu corpo, sobre a minha boca, não conseguia abrir os meus olhos, ficava se contorcendo e o diabo falando através de mim, né? E aí o pastor o repreendeu
Aí me levantei, ele pediu para mim confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A cada frase que eu falava, eu caía endemoniada. Quando eu dizia Senhor Jesus, eu caía no chão endemoniada gritando. As pessoas oravam, eu me levantava e o pastor dizia continue. Aí eu te aceito, eu dizia eu te aceito, caía de novo endemoniada. Gente, até eu conseguir completar toda a frase, né, toda a confissão, caí endemoniada várias vezes, até concluir a confissão. Terminei, né, de fazer a confissão de que aceitava Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Terminou o culto, eu fui para casa, não consegui dormir a noite toda pensando no que tinha acontecido, querendo entender também algumas coisas. E então foi dessa forma, gente. E depois de tudo isso, né, eu continuei indo para a igreja e todas as vezes que eu ia para o culto, eu caía endemoniada, mesmo depois de ter aceitado Jesus. E aí, a pastora da igreja, né, é uma mulher de Deus que trabalha também bastante com libertação. E aí ela me chamou para conversar e disse, eu quero saber um pouco mais da sua vida, porque até então ela não me conhecia. Quero saber um pouco mais da sua vida, o porquê disso continuar. Porque você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não pode isso acontecer mais. Aí ela disse, me conte um pouco da sua vida. Você precisa perdoar alguém? Tem alguma brecha na sua vida? Você está fazendo alguma coisa errada? Porque tem alguma brecha na sua vida é porque a gente expulsa e o diabo depois volta. E aí eu disse, não estou fazendo nada de errado, não estou cometendo nenhum pecado não. Eu já fazia meses que eu estava indo na igreja e isso sempre acontecendo com frequência. E aí eu contei o motivo de eu ter ido para o interior, passar uns tempos na casa da minha tia, tinha passado por um problema de enfermidade, estava em tratamento. Durante esse período fui traída com uma pessoa que eu amava demais, ia morar junto, e aí acabou esse relacionamento e eu fiquei bastante chateada, porque também é uma coisa que eu resumi aqui a história, mas durante esse processo de término de relacionamento, essa pessoa me humilhou bastante. É uma coisa que eu não quero nem falar aqui no vídeo, mas essa pessoa me deixou assim, bem arrasada, bem humilhada. E eu passei a odiar essa pessoa. De amor passou para ódio. Eu odiava essa pessoa de todo o meu coração. Eu ia dormir pensando no que a pessoa fez e acordava pensando no que a pessoa fez. Todos os dias isso ocorria. E aí eu contei isso. Ela disse, tá aí a brecha na sua vida. Porque é que a gente expulsa e os demônios voltam. Esse ódio que você tem no coração, você precisa liberar perdão. E aí eu disse, eu jamais vou conseguir liberar perdão para o que ele fez, não. Ela disse, como é que você quer que Deus te perdoe se você não perdoar? Você precisa perdoar, se você quiser ser liberta também. E eu disse, mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir. Ela disse, comece a orar e jejuar a respeito disso, pedir para Deus tirar esse ódio que você tem no coração. Comece a orar e jejuar. E aí assim eu fiz. Comecei a orar e jejuar porque eu queria a minha libertação também. Queria ser perdoada por Deus. Comecei a orar, a jejuar, e teve um certo dia que eu peguei um livro que a minha prima me deu para ler, né? Um livro cristão, Uma Vida com Propósito, o nome do livro. E fui pra praia, que a minha tia morava próxima à praia, fui pra praia ler esse livro. A praia assim deserta, um lugar bem lindo, calmo, tranquilo. E eu estava lá lendo o livro e teve uma frase desse livro que me marcou bastante, que mudou assim a minha vida, me fez liberar o perdão, que foi assim: Deus jamais vai pedir para você perdoar alguém mais do que ele já te perdoou. E aquilo ali entrou em mim assim como uma flecha, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, refletindo. Eu disse, meu Deus do céu, eu não acreditava no Senhor, na sua existência. Eu já fiz tanta coisa errada e o Senhor me perdoou. E porque uma pessoa me magoou, me feriu, eu não vou perdoar. Senhor, perdoa. E aí fui falando com Deus, sabe? E fui dizendo que eu perdoava, e aquela mágoa foi saindo de mim, e eu senti aquele alívio, porque parece que sai um peso da gente quando a gente libera o perdão. Porque quando a gente guarda mágoa e rancor, isso só faz mal pra gente mesmo. E aí eu fui, a igreja era pertinho, na casa da minha tia, eu fui na casa da pastora, que era ao lado, e disse, eu perdoo ele. Daí então, gente, eu
perdoei ele, a gente fez uma oração, né, eu e a pastora. Eu não sabia orar, nova convertida. Ela foi me dizendo como eu deveria orar. Senhor Jesus, eu perdoo tal pessoa, assim, eu fui falando, sabe? Foi liberando, assim, um alívio em mim, o peso foi saindo. E então, desde aquele dia, nunca mais aconteceu de eu cair endemoniada na igreja novamente. Graças a Deus, quando isso acontece é de unção e não de demônio. E então, assim, continuei na igreja, continuei nos caminhos do Senhor, graças a Deus até hoje, vou continuar por toda a eternidade. Então, depois desse tempo, né, desse período, dessa fase ruim que eu passei, aconteceu de um dia eu estar na igreja, limpando a igreja, ficava bem pertinho da casa da minha tia, e como não tinha nada para fazer, não estava trabalhando nem estudando, a pastora me deu a chave da igreja, perguntou se eu podia ajudar limpando a igreja, eu disse que sim, e era um momento que eu tinha com Deus ali, de aproveitar e ter aquele ambiente só para mim orar, ficar à vontade, eu tinha liberdade de colocar um som lá e tudo, um louvor, e aí eu aceitei. Então toda a tardezinha, assim, quando eram os dias de culto, antes do culto, eu pegava a chavezinha, ia para a igreja limpar a igreja. E uma coisa que eu sempre gostei, desde o início da minha conversão, sempre fui atraída para a oração, é uma coisa que eu amo demais. A oração é tudo, né, gente? Oração, sem oração não tem como ter intimidade e comunhão com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus. E aí eu comecei assim, gostava bastante de orar. Qualquer situação que eu via assim, eu corria para orar. Então eu estava na igreja, limpei a igreja. Depois que eu limpei a igreja, me ajoelhei para orar e fiquei lá aquele momento orando com o Senhor. E na hora que eu estava orando, foi a experiência mais linda que eu tive na vida até hoje com Deus. Já tive várias, graças a Deus por isso. Em um próximo vídeo eu posso até contar cada uma das experiências que eu tive com Deus. Mas essa foi a experiência que mais me marcou. Que eu estava lá ajoelhada orando. Gente, toda vez que eu lembro, já faz quase 15 anos, mas se eu contar essa história, eu choro, me emociono, não tem como não me emocionar, né? Quando eu lembro. E aí eu estava lá, orando, ajoelhada, e de repente eu senti a presença de Deus, assim, mas de uma forma tão clara, tão nítida, assim, tão palpável. Não vi assim, de carne e osso, não vi de carne e osso, mas foi uma visão espiritual que eu tive, que era como se eu estivesse vendo ele exatamente como ele é, de carne e osso, assim, como se eu estivesse vendo. E eu estava sentada numa cadeira, e aí eu vi ele sentado ao lado, numa cadeira assim, de frente para minha, olhando para mim. E aí quando eu vi isso, eu me levantei, sentei e comecei a chorar, emocionada. Chorei bastante, e ele ficava olhando para mim. E aí ele se levantou e veio em minha direção. E chegou na minha frente, parou bem assim na minha frente, ficou em pé olhando para mim, e eu chorava sem parar. E ele falou assim para mim: eu lhe amo muito. Desde o tempo que você estava em cima de um leito, eu nunca lhe deixei só. Vocês não imaginam, gente, como foi bom para mim ouvir isso de Deus, de Jesus. Porque o tempo que eu fiquei no hospital, eu fiquei muito tempo só. Minha família, meus irmãos, meu pai e minha mãe não tinham tempo de ficar comigo. Todo mundo tinha suas vidas, tinha os seus trabalhos. E eu ficava praticamente só. Nem na hora da visita, muitas vezes eu não tinha visita. E eu chorava, achava que ninguém me amava, que ninguém se importava comigo. Cheguei até a pensar em pular da janela do hospital um certo dia. Graças a Deus não fiz isso. E eu achava que ninguém me amava. Mas eu não sabia nem imaginava que Jesus estava o tempo todo comigo, mesmo eu não acreditando nele. Ele estava comigo. Não tem como não me emocionar, gente, lembrando. E quando ele falou isso pra mim, sabe? Eu fiquei tão feliz e eu, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso.
E eu só chorava, não conseguia falar nada, só chorava. E aí eu tentei me levantar para abraçar ele. O meu corpo todo tremia de uma forma que era como se eu tivesse levado um choque elétrico. Era como se estivesse passando energia no meu corpo, assim, eu tremia toda, praticamente não sentia minhas pernas do poder de Deus, da unção. E eu só chorava, e quando eu tentei me levantar para abraçá-lo, eu não conseguia, porque não tinha força nas pernas. E eu caí assim no chão, fiquei lá deitada, a unção no ambiente era muito, muito grande. E ali aquele ambiente estava só eu e Deus. E aí, na hora, eu recebi o dom de línguas, fui batizada com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas. E depois Jesus se levantou, Jesus tinha se abaixado, tocado em mim, que foi na hora que eu comecei a falar em línguas. E aí ele se levantou e foi se afastando. E aí quando ele foi se afastando, sabe, a presença era tão maravilhosa, era algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu me desesperei porque eu não queria que ele fosse. E eu disse, Jesus, não vá, não vá, não vá. E eu comecei a gritar desesperada, não vá, fique mais um pouco. E tudo que eu queria era abraçar ele. E ele foi se afastando, ele precisava ir. Mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em mim. E aí, quando eu vi que ele estava indo, eu falei, antes de o Senhor ir, me deu uma palavra. E aí ele me falou, Colossenses 3:10. Eu não conhecia praticamente nada da palavra, da Bíblia. E eu não conhecia que versículo era esse. E aí ele se foi e eu fiquei lá ainda um bom tempo no chão esperando aquela unção, né? Dar uma aliviada para me conseguir me levantar, ter forças para me levantar. E aí quando isso aconteceu depois de muito tempo, perdi a noção do tempo lá. Me levantei, corri, peguei minha Bíblia e fui ler Colossenses 3:10, o que queria dizer, porque eu fiquei muito curiosa. E Colossenses 3:10 dizia assim, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que ele criou. Para mim, que era nova convertida, não entendi bem esse versículo, mas depois eu fui compreender que ele quis dizer que eu estava me revestindo do Espírito Santo, né? Que eu tinha abandonado uma vida de pecado, estava tendo uma nova vida, uma vida em Deus. Ah, gente, é tão maravilhoso isso. E eu tô tão feliz em poder compartilhar isso com vocês. Do quanto Deus é bom, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele cuida de nós. Mesmo quando muitas vezes a gente nega Ele, não crê nele. Mas o amor dele, gente, não tem comparação. Ele nos ama independente de qualquer coisa. Ele deu a vida. O Pai deu a vida do Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. A gente sendo pecadores, Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós. Gente, que amor tão grande. Então, eu sou muito, muito grata ao meu Deus, ao meu Pai Celestial, por tudo que Ele fez por mim, por ter me resgatado, por ter me dado uma nova vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Eu tenho o bem mais valioso que alguém pode ter na vida, é o Espírito Santo de Deus aqui, ó, morando em mim. Eu tenho a salvação, a vida eterna. É a coisa melhor nesse mundo, gente. A gente passa por problemas, passamos, todos passam. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, também venceremos com Ele, porque com Ele somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. E hoje eu sou tão grata, sou grata todos os dias quando eu me acordo. Eu digo, Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça e misericórdia que se renova a cada dia em minha vida. Obrigado, Senhor. Eu sou muito grata a Deus. Então, gente, fiz esse vídeo para vocês, para falar um pouco da minha conversão, desse testemunho, porque é uma coisa que eu amo falar, amo demais. Quando tenho essa oportunidade, eu falo para as pessoas do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de que Ele é real. A gente não precisa muitas vezes ver, porque a gente tem que
às vezes quer ver para crer. Não, bem-aventurado aquele que crê sem precisar ver. Então, hoje eu vivo por fé e não pelo que vejo. Eu aprendi isso, a viver por fé e não pelo que eu vejo. O mundo espiritual existe, gente, é tão real quanto o mundo natural. Você pode até não acreditar, alguém que pode me assistir também pode ser ateu, ateia, não acreditar na existência de Deus, mas eu digo para vocês que Ele é muito real, que Ele existe, que Ele é maravilhoso, que Ele quer salvar, resgatar, purificar, restaurar as nossas vidas. Então, se vocês ainda não conhecem Jesus, não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, gente, não perca tempo. Não perca tempo. A hora é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A hora é agora. Não negue a Jesus por nada. Nada. Porque as coisas deste mundo vão ficar. E só as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus é que são eternas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Postarei outros vídeos contando de outros testemunhos, de outras experiências maravilhosas e lindas que já tive na minha vida com Deus, na minha vida cristã, na minha caminhada com Deus. Tive várias outras experiências maravilhosas, lindas, impactantes, que me restaurou, me deu força. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.